Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Bible Talk. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse dia. Hoje nós estamos na nossa 9ª lição, que tem por título Vivendo o Fervor Espiritual. Nesse nosso curso, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Se você perdeu as nossas aulas anteriores, a nossa playlist está aparecendo aqui no card nesse exato momento. Você pode clicar nesse card e assistir os outros vídeos e depois assistir essa aula de número 9. Quero te dizer que nós também temos um PDF que está disponível no primeiro link da descrição, onde você pode acompanhar a nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto base e o nosso texto áureo, que é a nossa Big Idea. Além de tudo, nesse PDF você encontra a leitura diária que você precisa fazer para que você possa chegar aqui na nossa sala, na nossa aula, pronto para entender e absorver com mais propriedade todo o conteúdo que vai ser passado para você. Então vamos agora ao nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 5, no verso 18, que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas o que? Enchei-vos do Espírito. A nossa verdade prática, a nossa Big Idea diz: ser cheio do Espírito pode se refletir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Na nossa aula de hoje, nós temos sempre a ajuda muito importante e conhecimento do nosso querido pastor Elias. Ele vai estar trazendo agora a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 5, do versículo 15 a 20, está registrada aqui a nossa leitura em classe, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos estar falando nessa oportunidade sobre vivendo o fervor espiritual. Primeiro ponto, a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo como nosso apreço pela oração, conforme registra Mateus 26 e verso 41. O amor pela palavra, Salmo 119 e 97. E o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Aqui falou, o comentarista está falando aqui sobre apego à palavra, está falando sobre a oração e sobre o jejum. 3 pontos importantes na vida do cristão e principalmente na vida do líder. Porque é através dessa intimidade perfeita com a palavra de Deus, com a oração e com o jejum, é que você tem a ajuda do Espírito Santo, a maior capacitação para poder fazer a obra de Deus. Principalmente no que diz respeito orar pelos enfermos, expelir demônios. Você não consegue fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo e sem ter uma vida devocional diante de Deus. Eu, particularmente, já vi muitas pessoas passarem vergonha, porque achava que só pelo fato de ser crente ele tinha autoridade para expelir demônio. E quando chegou na hora H lá, o Espírito falou na boca de quem estava possuída e disse: quem você pensa que é? Então, é complicado. Então, se você é uma pessoa que quer ser usado como uma ferramenta nas mãos de Deus, como instrumento nas mãos de Deus, você precisa ter esses 3 quesitos na tua vida diária: leitura bíblica, oração, jejum e consagração.
E aqui o comentarista fala que não é para exibição, porque tem pessoas que fazem isso e ele se sente o máximo, sabe? Gosta de se aparecer. Ele se torna, na prática, um fariseu. Só falta se pôr na esquina e começar a orar em voz alta e julgar como aquele um lá, com aquele coitado daquele gentil lá, publicano. Então, não é para isso. Você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você precisa ter uma vida de leitura diária da palavra de Deus, de meditação, oração e jejum, consagração. Quantas pessoas não jejuam mais? Não sabem nem o que é isso. Quantas pessoas não sabem o que é ficar 1 hora de joelho conversando com Deus, num particular com Deus? Fica, às vezes, 2, 3 horas na frente de alguns programas, às vezes jogando conversa fora com alguém que conhece, com algum amigo, mas não consegue ficar 5 minutos na presença de Deus. Isso é uma lástima. Mas o verdadeiro cristão, ele tem que ter essa comunhão. Afinal, a nossa comunhão é com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Então, essa pessoa conhece tudo sobre nós. E nós precisamos conhecer tudo sobre ele. E quando isso acontece, nós temos uma vida consagrada ao Senhor. Porque para isso nós somos separados. É por isso que o Senhor diz, nós somos santos. Sede santo porque eu sou santo. Então, é uma exigência de Deus que sejamos santos. E não se consegue uma santificação sem uma consagração, sem uma leitura bíblica, sem um jejum, né? Isso é importante. Isso é importante para a nossa vida. Para que a gente possa ser útil para aquilo que o Senhor já determinou. Nós somos chamados para uma missão. E nós só podemos cumprir essa missão se nós estivermos realmente equipados com todas as armas espirituais, com todas as ferramentas necessárias para poder fazer esse bom trabalho para Deus. O segundo ponto diz a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Não existe vida espiritual abundante sem oração. A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. A oração, ela vamos dizer assim, é o coração do corpo. A oração é o meio de comunicação que nós temos para com Deus. Existem hinos aí que fala, pega o telefone da oração, e a linha não pode estar interrompida. Quando é que essa linha é interrompida? Quando nós saímos fora da presença de Deus, quando nós praticamos coisas que desagradam a Deus. Então, aí, a nossa oração, ela se torna infrutífera, ela não é ouvida, ela não é respondida. Pode até ser ouvida, mas não é respondida. Então, nós precisamos ter a oração como base, Nós temos que ter a leitura sistemática da Bíblia, porque, como diz o comentarista, ela nos ajuda a tornar-nos sábios e prudentes, conforme está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, e o Salmo 119, verso 100. E o jejum. O jejum é um sacrifício físico, um sacrifício pessoal que nós fazemos, nos quebrantamos, quando realmente buscamos de Deus uma unção para realizar um trabalho, uma obra, quando vamos enfrentar inimigos ocultos. Porque, irmãos, presta atenção, você não consegue ver os espíritos imundos, a menos que o Senhor te mostre, te dê a revelação. Então, é uma guerra que acontece numa outra dimensão, no oculto. E se você não tiver equipado com as ferramentas que Deus te deu e que está ao teu alcance, não tiver uma vida consagrada ao Senhor, se você não tiver revestido da unção do Espírito Santo, revestido da unção de Deus, você vai se machucar. Você vai ser envergonhado, porque se há uma coisa que o inimigo gosta de fazer, é envergonhar quem está afrontando ele.
Por isso é que você precisa estar de conformidade com a palavra de Deus. A leitura bíblica sistemática, para ter prudência e alcançar de Deus a sabedoria. A oração, que é a comunicação com Deus, através da palavra, que você vai se expressar diante de Deus. E aí entra aquele versículo que diz que muitas vezes nós não sabemos o que pedir ou como pedir. E aí nós temos o auxílio do Espírito Santo, que intercede diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. E aí nós, nos colocando nesse patamar, nesta posição, nós temos condições de fazer a obra de Deus de uma maneira responsiva. Amém? O terceiro ponto fala, o viver sabiamente, o versículo 15. Esse exercício espiritual deve ser colocado em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas aqui o apóstolo usa nessa passagem, só aparece aqui tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo apron, nécio insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Então, desde o princípio, nós estamos estudando acerca desse tema, e nós vimos nos estudos anteriores que nós fomos separados, nós somos santificados. Deus nos santificou. E santificar quer dizer, Deus nos separou para uma boa obra. Então, o padrão do crente, o padrão do cristão, ele é diferente do padrão mundano. Eu, quando ainda muito criança, ainda adolescente, eu sempre ouvia os pregadores dizer, irmãos, principalmente se referindo àquele texto de Romanos, quando diz assim, não vos conformeis com este mundo. E eles pregavam e diziam, irmãos, quando o mundo vem com as suas inovações, nós estamos indo. Quando o mundo está indo, nós estamos vindo. Ou seja, você sempre está andando, né, em outras palavras, na contramão do padrão mundano. Você nunca anda de braço dado com os padrões mundanos. Por quê? Porque nós somos separados para o serviço de Deus, nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus para uma boa obra. E para que isso realmente aconteça, é necessário que nós tenhamos em foco o que está sendo aconselhado aqui, que tenhamos uma comunhão dioturna, 24 horas por dia, tenhamos contato com o nosso Deus através da leitura das Escrituras Sagradas, tenhamos comunhão com o Espírito Santo através da oração, através da consagração e jejum. É a única forma de nos mantermos acima do padrão mundano, é fazendo o que está sendo orientado aqui através desse estudo. O quarto ponto é remindo o tempo, o versículo 17. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecido entre nós, que é o kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade, conforme Hebreus 11:15. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, que cheios do Espírito Santo, resulta no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Colossenses capítulo 4, verso 5. Até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Nós vemos aqui que remir o tempo é não perder a oportunidade. E eu quero aproveitar aqui para contar uma experiência que me aconteceu essa semana. Dia 1º, a minha esposa passou mal e eu a levei até a UPA, né? Já tinha tomado os remédios, mas os batimentos estavam alterados.
Eu levei a UPA. E chegando lá, eu encontrei uma situação calamitosa. Gente arrebentado, sofrendo, gente gritando de dor, uma coisa triste aquilo ali. E nós ficamos ali esperando para ser atendido, aguardando o médico para atender. E quando o médico a chamou, ela entrou para ser atendida, eu percebi que no meio daquelas pessoas tinha uma senhora que ela se tremia toda e chorando e chamando por Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, me ajuda. Pelo amor de Deus, me atenda. E as pessoas ali, parece que elas estão tão acostumadas com aquela situação que elas já não nutrem nenhum sentimento de compaixão, sabe, pelas pessoas. E aquilo me incomodou. E aí eu saí de onde eu estava, tinha uma cadeira vazia do lado dela, eu sentei do lado dela e falei, senhora, a senhora acredita, a senhora crê que Deus pode libertar a senhora desse mal que a senhora está sofrendo? Eu não quis nem saber que tipo de dor era aquela, que doença era aquela, o que ela tinha. Eu só perguntei para ela isso. Você crê que Deus pode libertar a senhora desse mal? Ela falou, eu creio. Eu falei, então seja liberta em nome de Jesus. E toquei no ombro dela. Aparentemente, naqueles primeiros 5 minutos, não aconteceu nada de nada. Ela continuou gemendo. Mas, de repente, eu percebi que ela foi parando já não estava chorando mais, já parou de gemer. E sabe o que aconteceu? Ela levantou, já estava ali há mais de 1 hora esperando para ser atendida. Ela levantou, pegou a bolsa dela e saiu para fora. Aí, uma parente dela, não sei se era irmã, alguém que foi com ela, acompanhou ela, disse, você não vai esperar o médico? Ela falou, eu não vou esperar médico porque eu não estou sentindo mais nada e eu vou para casa. Isso eu ouvi bem alto, em bom som. E ela saiu andando e foi-se embora. Logo em seguida, a Sueli saiu, minha esposa saiu do consultório, já com a receita para comprar o medicamento. Nós entramos no carro, quando chegamos lá na frente, nós passamos por elas. Estava voltando para casa. Não tinha mais dor, estava andando normal. Chegou praticamente arrastada lá na UPA. Então, Deus operou um milagre. É assim que Deus faz. E para isso, nós precisamos ter esse entendimento. Não podemos perder a oportunidade. Amém, irmãos? Não podemos perder a oportunidade. Remir o tempo é aproveitar toda a oportunidade que nós temos, porque nós só temos o agora. Imagine se aquela pessoa morre ali e eu estive ali do lado dela, vi o sofrimento dela e não me dirigi a ela para levar uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. O Senhor vai cobrar dela alguma coisa? Não vai. Mas vai cobrar de quem? De mim. Eu não sou um representante do Senhor aqui na terra, não sou embaixador de Cristo na terra, nós não somos as testemunhas de Jesus. Então, é preciso rever conceito, irmão. Esse é um outro ponto que nós precisamos, né, estar atento, não perder as oportunidades, como está escrito aqui, viu? Para que a gente possa fazer a obra de Deus de uma maneira responsiva. Nós não curamos ninguém, mas o Senhor cura. E se Ele quer curar, Ele cura. Ele pode não curar. Eu falei para ela, então seja curada, seja liberta desse mal que te aflige. Daí, uns 5 minutos, a mulher levantou e foi embora. Não estava sentindo mais nada, estava andando normal, perfeitamente, não estava mais, né, puxando da perna, não sei o que ela tinha, não perguntei. Mas ela foi embora para casa, ela foi boa, andando, normal, não precisou mais da ajuda da companheira que veio com ela, porque ela entrou guinchada lá dentro. Então, Jesus libertou, curou ela. Eu creio assim. Porque senão ela tinha continuado do mesmo jeito. Mas Deus também pode não curar. Não quer dizer que toda vez que você tocar em alguém, que você impor as mãos sobre alguém, pedindo uma bênção, uma cura para aquela pessoa, ela vai ser curada. Porque também depende da fé dela. A primeira pergunta que eu fiz para ela, você crê que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida? Ela falou, eu creio. Então, pronto. Então, seja liberta desse mal. Pronto. Simples assim. Foi o que Jesus falou para o cego. Né? Foi o que Jesus falou para a mulher, aquela mulher lá do fluxo de sangue. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então vê, a tua fé te salvou. Se ele queria ver, porque ele acreditava que Jesus podia fazer aquilo. Então ele foi curado. Amém? Então são oportunidades que surgem diante de nós e que a gente tem que estar atento e saber aproveitar. O segundo ponto diz, a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica.
ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Está no versículo 18. Essa frase é como a Septuaginta traduz: não olhes para o vinho, Provérbios 23, 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. 1 Coríntios 6 e 10. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Então, não vos embriagueis com vinho. O verdadeiro cristão, e inclusive nós não aceitamos, né? Os cristãos pentecostais, né? De um modo geral, não aceita a bebedeira. E é instrução bíblica. Por exemplo, o bispo, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente coisa deseja. E aí vem os questionamentos, que ele deve ser um bom marido, bom pai, que ele não deve ser dado ao vinho, né? Não pode ter mau testemunho, etc. Aqui, o versículo, Paulo está orientando: e não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque a pessoa que se embriaga com vinho, que é dado a bebida alcoólica, esse tipo de bebida, ele é uma pessoa que perde a razão. Ele deixa de ser sóbrio. E uma pessoa, quando bebe, ele perde completamente o sentido, ele perde tudo. Aí quer brigar, arruma encrenca com um, arruma encrenca com outro. E como é que fica o testemunho de um cristão nessa situação? Se nós somos separados, como já vimos no ponto acima, nós temos que dar testemunho de cristão. Nós sempre iremos na contramão do modismo, das coisas mundanas. Então, nós não podemos andar de braço dado com o mundo. Nós não podemos compactuar com as coisas erradas, fazer parte das coisas erradas que o mundo, para eles, é normal. Então, nós temos que ir na contramão disso aí. Nós somos santos, fomos separados para uma boa obra. Então, nós não podemos viver da maneira que o mundo vive. Tá? Por quê? Porque, automaticamente, nós vamos perder a razão, vamos perder a sobriedade e vamos provocar escândalo. Né? Um exemplo bíblico foi Noé. Os irmãos sabem muito bem que Noé, quando eles saíram da arca, Noé plantou uma vinha. E, automaticamente, ele pegou as uvas e fez um vinho, e o vinho embriagou, e, de repente, ele estava nu. E, por conta disso, um dos filhos deles foi amaldiçoado. Tá? Então, a gente percebe por aí que o vinho não é boa coisa para quem quer manter uma postura, um caráter firme. Por quê? Porque ele faz você perder a sobriedade, perder a razão. Amém? Mas o texto continua dizendo: mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação do conhecimento do Espírito. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecoste, conforme registra João no capítulo 20, verso 22. E já eram salvos, conforme Lucas, capítulo 10, verso 20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito, em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele automaticamente recebe o Espírito Santo. Mas como já foi explicado, anteriormente, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que o cristão tem, porque através do batismo com o Espírito Santo, ele é capacitado para funcionar melhor dentro dessa coinonia, dentro do corpo de Cristo. Amém? Através dos dons que é distribuído.
E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, enchei-vos do Espírito. Ao invés de eu me embriagar com vinho, aonde geralmente tem a contenda, eu devo me encher do Espírito Santo, porque quanto mais eu me aproximo do Espírito Santo, quanto mais eu busco o Espírito Santo, haverá em mim a renovação de dons espirituais. Foi o que eu falei no princípio. Antigamente, quando ainda novo, adolescente, querendo receber de Deus a capacitação e querendo ter os melhores dons, como Paulo ensina, eu, numa hora, queria o dom da palavra, outra hora eu queria o dom de discernimento, outra hora eu queria o dom de curar, outra hora eu queria o dom de maravilha, enfim, até que um dia, e eu fiquei nessa luta por muito tempo, até que um dia eu ouvi alguém pregar e dizer que eu não precisava buscar todos os dons, mas eu precisava simplesmente do Espírito Santo. E a partir daquele dia, foi o que eu passei a fazer e faço até hoje. Então, eu tenho o Espírito Santo. E ele tem a liberdade para me conceder tudo aquilo que eu preciso para fazer aquilo que apraz o Senhor fazer naquele momento. Seja para repreender uma enfermidade, seja para expelir um demônio. O Senhor tem me mostrado muitas coisas. Às vezes eu olho para alguém e eu vejo o mal que está naquela pessoa. Então, eu não digo que eu tenho esse ou aquele dom. Eu tenho o Espírito Santo. Eu acho que isso é o mais importante. Foi o que eu aprendi e é o que eu tenho colocado em prática no meu viver diário. Ter o Espírito Santo na minha vida, ele é o que me dá a condição, me dá a unção necessária para fazer aquilo que provém de Deus e que, com certeza, vai de encontro com a necessidade daquele que precisa. Um outro ponto aqui diz assim, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3, em outras passagens. Mas não é o caso em Efésios 5,18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendidos e interpretado à luz do seu contexto. Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Atos capítulo 4, verso 8. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho. Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo. Então, é isso que é importante para nós, como cristãos, estar debaixo da unção do Espírito Santo, ter o Espírito Santo na sua vida diária, buscar o Senhor com um coração quebrantado e humilde, fazer aquilo que nós já vimos no estudo anterior, ter uma vida de comunhão com Deus, através da leitura das Escrituras, através da oração e através do jejum. Essas 3 ferramentas, elas são primordial para que você esteja cheios do Espírito Santo e viva na plenitude do Espírito Santo e seja útil para toda boa obra, conforme Deus quer. Amém? Vamos aqui ao terceiro ponto. A terceira parte. Vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser, primeiro, cheio do Espírito Santo. Atos 6:3. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características e testemunho transbordante e a vida de gratidão e de submissão. Primeiro ponto, testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados a músicas ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão
no Novo Testamento. Filipenses 2, 5 a 11 é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Isso é muito importante. Diz aqui que os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Isso aqui é um ponto que a gente quase não tem visto. Mas eu vi, ainda na minha meninice, na minha adolescência, na minha mocidade, né? Lá na minha terra natal, naqueles cultos de vigílias que eram realizados naquelas chácaras, naqueles sítios. Mas culto de vigília, irmão, naquele tempo, não era o que se vê hoje. Não era os tal dos vigilhão que se vê hoje, que canta e prega a noite inteira e orar mesmo que é bom, quase não ora. Vigília naquele tempo era a oração mesmo. Começava às 11 horas da noite, a primeira oração, ia até 1 hora da manhã, de joelho o tempo todo, se levantava ali às vezes para dar uma esticada nas pernas, ou ir no banheiro, ou beber uma água, mas você voltava, o povo estava ali orando, e crentes ali estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, todos sendo renovados, e Deus falava através de profecia, crente usado pelo Espírito Santo, de repente começava a cantar hinos espirituais, aquilo era uma maravilha, aquilo, sabe, elevava a fé da gente, porque era lindo, muito lindo, e é lindo, apesar de hoje não se praticar, não se vê mais isso, viu? Eu vivi essa época maravilhosa, tá? E depois fazia um intervalo, os irmãos tinham a oportunidade de tomar um café para espantar o sono, ali um café, e depois voltava e ia até às 5h30, 6 horas. Quem mandava era o Espírito Santo. E às vezes dava 6 horas, 6h30 da manhã, e o povo estava lá no poder de Deus. Era poder, irmão, não era gente subindo em cima de banco, quebrando banco, rodopiando, caindo de... Não, irmão. Era o Espírito Santo operando mesmo. O povo se derramando em lágrimas, quebrantamento, Jesus batizando com o Espírito Santo. Era isso que eu vi a minha vida inteira, pode dizer assim. Por isso é que eu ignoro esses movimentos que nós vemos hoje e sabemos que isso não é de Deus, isso é coisa da carne, coisa humana, viu? O pessoal ficar batendo, fazendo batuque, aquele barulho, sobe nos bancos, derruba banco e sai rodopiando, parece que está endemoniado, cai para o chão, tem que alguém segurar. Irmão, as coisas não é bem assim não, o Espírito Santo é ordeiro, eu sempre vi isso, a Bíblia diz isso, amém? Então está aqui, o comentarista faz esse comentário aqui, e eu endosso embaixo, porque eu vivi essa época de ouro do pentecostalismo aqui no Brasil, lá na minha terra natal, tá bom? Dá graça em tudo, essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheios do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, conforme registra Mateus 28, 19, 1 Coríntios, capítulo 12, verso de 4 a 6, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, Efésios, capítulo 4, verso de 4 a 6, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas, versículo 18, 20. Então, o Espírito Santo, quando ele habita verdadeiramente em nós, toda a nossa vida, ela é mudada, ela é transformada, o nosso jeito de ser, né? Há uma gratidão permanente em nós, porque a gente passa a entender que a gente não vive mais na carne, mas a gente agora anda no Espírito. A gente anda segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se torna viva em nós, porque nós passamos a ler a palavra de Deus, a examinar as Escrituras, como diz Jesus, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quanto mais você medita na palavra de Deus, você conhece mais a Jesus. E quando você conhece mais a Jesus, você tem mais a presença do Espírito Santo atuando na tua vida, mudando o teu caráter, te santificando e te capacitando para aquilo que é útil para o crescimento da igreja e para a edificação da mesma. Fala ainda aqui o ponto 3.
O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Esse aqui é um ponto também que requer uma atenção, porque o Espírito Santo ele não é desordeiro, né? Nunca foi e jamais será. E o que nós vemos na prática é que muitas vezes a pessoa não obedece às autoridades, comete infrações de toda natureza, não respeita pastor. O pastor, ele é o anjo da igreja. Ele foi colocado ali por Deus para apacentar o povo, para pastorear a igreja, para ensinar o povo. Mas tem muitas pessoas que se rebelam contra o pastor, não aceitam a submissão, não se submetem ao anjo da igreja. Então, essas pessoas, elas estão erradas no seu ponto de vista, porque a palavra de Deus diz que nós temos que sujeitar as autoridades, não só civis e militares, como eclesiástica também. E quando fala de eclesiástica, está falando de quem? Do anjo da igreja, do pastor, da pessoa que Deus constituiu como líder na comunidade. E eu tenho convicção de que se ele é um homem de Deus, ele não vai ensinar coisa errada para você. Ele não vai te conduzir por um mau caminho. Então, tudo que ele disser, tudo que ele te passar, ele vai estar passando baseado no conhecimento bíblico e dentro da unção e debaixo da unção do Espírito Santo. A conclusão. O significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Ou seja, assim como é na congregação, tem que ser na nossa casa. Porque nós vemos que muitas vezes o camarada vive dentro da casa dele, como às vezes algumas irmãs, esposa diz, né? Lá em casa, a minha casa é um verdadeiro inferno. Aqui na igreja, o meu marido é um anjo do céu. Mas lá em casa, só o sangue do Cordeiro. Então, para ser cheio do Espírito Santo, isso envolve que se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo lá no templo, você tem que ser cheio do Espírito Santo dentro da tua casa, né? E da tua casa, você também deve ser cheio do Espírito Santo lá na sociedade, no teu trabalho, na faculdade, junto com os teus amigos pessoais. Você tem que transparecer para essas pessoas, demonstrar para essas pessoas que você realmente é um cristão. E isso é sério, porque tem muita gente vivendo com máscara. Tem uma máscara para viver na vida cotidiana, no mundo, e tem uma máscara para viver na igreja. Às vezes consegue enganar as pessoas lá no templo, pela maneira que fala, pela maneira que age, mas lá fora, se ela foi encontrada por essa pessoa que conhece ela na igreja, lá no templo, ela não vai conhecer ela. Falou, será que aquela lá é a fulana de tal, irmão fulano? Está parecendo com ele, mas será que é ele mesmo? Você entendeu? E não estou falando aqui de questão de vestimenta, não. Estou falando da atitude da pessoa, né? Que ele tem duas identidades. Ele tem uma identidade de cristão e tem uma identidade de mundano, de uma pessoa devassa, de uma pessoa que vive na prática do pecado. Então, isso nós precisamos ter cuidado, porque o verdadeiro cristão, ele é cheio do Espírito Santo e ele se renova a cada dia. Ele é transformado dia após dia. Ele cresce no conhecimento de Deus a cada dia. Tudo depende desse cristão, de estar envolvido com a obra de Deus 24 horas por dia, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando o seu nome enquanto está perto. É isso que o Senhor requer de nós. Então, ser cheio do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a viver nesse fervor espiritual, né? Sempre, até o dia em que Jesus voltar para nos resgatar e nos levar para a sua glória. Que Deus abençoe.
Muito obrigado, pastor Elias, pela atenção, pelo tempo que o senhor tem investido nessas lições e por estar aqui com a gente hoje. E eu gostaria de agradecer você também que assistiu essa aula de hoje. Por que eu quero te agradecer? Eu quero te agradecer porque toda vez que um cristão se dispõe a aprender mais sobre o Evangelho de Cristo, sobre a Palavra de Deus, toda a igreja ganha. E se você perdeu o nosso vídeo anterior ou se tem alguma aula que você não conseguiu participar, você pode acessar agora através do link que está aparecendo aqui com a nossa playlist. Deus abençoe você, eu te vejo no próximo vídeo.